Você vai entender por que o Luva de Pedreiro, ou Irã Ferreira, ele tá perdendo dinheiro e, na minha visão, a carreira dele foi muito mal gerida. Também você vai entender o que ele pode fazer de fato para, na minha visão, como conselheiro e consultor de negócio, voltar a faturar e ultrapassar sua meta aí de 50 milhões que ele mesmo vem projetando e sem notícias. Já pega o café e presta atenção. Bom, para começar, esse cara aqui ele é muito forte nas redes sociais, tá? Atualmente ele tem mais de 47 milhões de seguidores em todas as redes. É uma rede realmente muito forte. E ele é um cara que ainda, tá? Apesar das polêmicas que ele se envolveu, a gente já vai entender um pouco mais sobre isso. Ele, cara, tem muita moral, de fato, com o público dele, inclusive fora do Brasil, tá? Esse cara ele tem uma mídia internacional, digamos assim. Até separei aqui um vídeo dele recente, que ele foi convidado pro Bola de Ouro. E dá uma olhada nisso aqui. Olha só esse vídeo. Olha como a galera vai ovacionar ele, como ele é bem recebido. Ó. E ele vai mesmo e agita a galera e o pessoal responde. Então realmente, você vê que ele tem uma mídia forte, tá? De fato. Agora, o que aconteceu na carreira desse cara, né? Eu trouxe aqui alguns acontecimentos. Esse cara, ele explodiu nas redes sociais lá em 2021-22, onde ele fazia aqueles vídeos, cara, simples, humilde. Começou, se eu não me engano, no TikTok. E ainda em 2022, ele já começou a entrar para campanhas de algumas marcas. Cara, lá em junho de 22, ele já teve primeira polêmica dele aí, quando estourou o conflito com o empresário, o ex-empresário dele, né? O Alan Jesus, onde surgiu o debate sobre contrato, controle, transparência, né? Parece que o Luva não via dinheiro na conta, ele queria rescindir com o empresário, não estava legal, tinha que pagar uma multa, mas não tinha dinheiro, e etc. E aí entrou o Falcão na jogada, né? Disse que assumiria a gestão e a representação do Luva. Depois, já em agosto, né? O Luva já conseguiu algumas parcerias melhores com Adidas, falou de Copa, Champions, enfim. E ainda em agosto, cara, ele anunciou o fim, a pausa aqui, né? Até um vídeo dele dizendo que ia parar com tudo isso. Ele estava sendo muito criticado, ele tinha ido no Fantástico, o pessoal chamou ele de analfabeto, que ele não sabia entender as coisas e tudo mais, não sabia ler. Cara, viralizou, assim, de uma forma negativa, até porque ele vinha tendo polêmicas, né? Ele foi um cara muito polêmico, assim, se intitulava e se titula ainda como o rei da internet e tudo mais. E ele decidiu que ia cair fora. Depois ele voltou, né, retornou. Agora, em abril de 2025, saiu a decisão judicial do processo com o Alan, que é o ex-empresário dele, onde ele ia ter que pagar uma multa, assim, rescisória. A justiça foi a favor do Alan. E, cara, ele até disse que não tinha dinheiro, né? O Luva de Pedreiro disse que não tinha dinheiro. Depois se estendeu na justiça com juros e tudo. Polemizou de novo. O fato é que agora, em dezembro, tá, de 25, saiu reportagem, né, na revista Exame, a gente já vai ver sobre isso, dizendo que, cara, ele tá com uma nova equipe e ele quer agora buscar um faturamento de 50 milhões de reais no ano de 2026, tá? Com uma estratégia de escala e expansão. E o que a gente vai ver aqui é o que eles estão planejando de fato. Vou trazer meus pontos e vou trazer toda uma análise de negócio. Eu fiz toda uma análise de negócio, tá? Para você que tá querendo aprender sobre estratégia, né, de gestão de negócio, esse vídeo basicamente vai ser uma aula, porque eu vou estar te passando todos os pontos com um caso real, com um case real, tá? Não tem nada a ver com Luva, não tive contato nenhum, tô fazendo uma análise de fora, em cima do que eu penso, caso, né, eu fosse um CEO, um conselheiro de uma unidade de negócios que representasse ele. E vamos entender um pouco mais o que de fato eles estão falando, tá? Para bater essa meta aqui de 50 milhões, eles estão deixando claro que a mudança agora que foi necessária nesse próximo momento de negócio fez eles pensar o seguinte: cara, o objetivo daqui para frente é olhar para o Luva como uma empresa e não como um influenciador. O que eu acho um baita de um acerto, porque me parece que esse rapaz ele vem tendo um mau gerenciamento, tá? A partir do momento que você tem uma influência grande como a dele, que explodiu rápido, e você não operacionaliza isso com governança, com, cara, processo, estratégia, não se protege, que foi o que aconteceu, muito possivelmente você tá perdendo, além de você perder resultado e não explorar o potencial máximo dessa influência, você também tá abrindo muitas brechas, né? E foi de fato o que aconteceu. Ao longo da carreira dele, ele acabou perdendo muitos contratos, né?
foi passado a perna várias vezes, tem várias matérias que falam a respeito disso. Aqui eles trazem esse ponto, que eles vão trazer governança, e que a ideia aqui é construir algo que funcione sozinho. Ou seja, algo que não dependa explicitamente dele, o que eu concordo, só que eu acho que é arriscado a fazer isso em cima do laço, né, num curto prazo, mas eu concordo. E a meta deles é tirar o Luva do rótulo de nicho e posicioná-lo entre os 10 maiores criadores do mundo. Essa meta aqui, se ela for a longo prazo, acho que faz muito sentido, mas eu acho arriscado. Inclusive eu fiz uma análise de risco, já vou te mostrar, onde eu falo que sair do nicho, desnichar, hoje ele está no nicho de futebol, sair do nicho agora, nesse momento, pode ser sensível. Então, se for a longo prazo, eu concordo. Bom, o que eles falam aqui, tá? Aqui eles seguem falando que os dados de audiência que eles têm hoje mostram que o público dele é um público jovem e adulto jovem. E a partir de 2026, pegando esse gancho, a estratégia deles é, de fato, incluir um investimento mais robusto na estrutura de conteúdo para o YouTube. Ou seja, o que eles estão dizendo? Cara, eles acreditam muito no streaming, tá? Que é a TV 2.0. Até concordo, porque em muitos casos, em muitos canais e nichos, o streaming de YouTube, ele prende mais atenção do que, de fato, hoje uma Netflix ou, então, a TV aberta, né? Então, cara, estar no YouTube, investir numa estrutura para YouTube, ok. E aí, o que é esse investimento deles que estão falando, né? Que eles querem começar a montar uma equipe de produção que vai acompanhar o Luva no dia a dia, em viagens, em grandes eventos e tudo mais. E isso, cara, é o básico. Isso já deveria ter sido feito, por isso que eu reforço que ele não tinha uma boa gestão, uma boa assessoria. Porque isso sim já deveria estar rodando. É isso que o canal do Renato Cariani faz, é isso que a estrutura do Paulo Marçal faz. Que é o quê? É um cara para history acompanhando o tempo todo, fazendo storytelling da jornada. É um cara só para capturar, outro só para fazer corte, outro para se preocupar com viralizar, que monta uma equipe, né, de clipadores que vão fazer um monte de clipe, vão viralizar, vão projetar essa audiência. Isso é o básico de quem trabalha com audiência. E olha que a audiência nem é meu nicho, meu negócio é estratégia e processos. Mas é o básico, você já deveria ter feito isso, né? O Luva de Pedreiro já deveria há muito tempo ter isso, ainda mais com uma estrutura dele. Então, esse é o primeiro ponto, isso aqui eu concordo 100%, acho que estão atrasados nisso, né? Mas os caras assumiram agora, novo CEO, novo responsável pelo posicionamento de marca, tá tudo certo. Outro ponto aqui é que ele fala o seguinte, onde tem Brasil, o Luva pode ocupar, né? Olimpíada, skate, Fórmula 1, UFC. Ele fala que ele já vive isso fora das câmeras, né? Mas que a ideia é trazer para frente da audiência de forma natural. Que entra a minha análise de risco. É muito arriscado, porque o cara tem hoje uma audiência que ele já vem de várias polêmicas. Ele não sabe se comunicar. E aí o cara vem agora, de fato, querendo perder essa força no nicho, é arriscado. Se for de forma natural, como ele falou, e devagar, eu acredito que funcione e possa até sim, no longo prazo, dar certo. Só que para mim, nesse primeiro momento, o foco deveria continuar sendo futebol e explorar outras formas de monetização e melhorar a imagem dele no meio que ele já está inserido, tá? Aqui eles falam que essa meta de 50 milhões aqui, as frentes que eles vão trabalhar é publicidade, contratos internacionais, licenciamento, AdSense, projetos originais, novos modelos baseados em performance e revenue share, que é basicamente você ser comissionado também, participar, ter uma participação ali em cima da receita que você gera, que é o mesmo modelo que a Max Titanium faz, que a Growth faz com o Cariani, por exemplo. É um modelo muito comum, mas que eles não exploravam, eles trabalhavam com modelo fixo. E isso foi uma burrice, na minha opinião, porque, de novo, uma influência desse tamanho precisa trabalhar com escala. E para fechar aqui, eles estão, né, tagueando a empresa, esse novo momento, né, do Luva, como uma empresa de mídia, que aí sim tem governança, hierarquia, estratégia e tudo mais. Acho legal, é bom, é o primeiro movimento óbvio a ser feito, mas acredito que uma empresa de mídia, apenas uma empresa de mídia, não aproveita 100% o potencial que essa audiência e o engajamento desse cara tem, porque esse cara tem um bom engajamento, tá? Ele realmente tem uma audiência que engaja com ele. Se você olhar, analisar aqui, inclusive no Instagram, pegar um vídeo aqui, pode ser, ó, você tem vídeo aqui são os fixados, né? Mas você tem, ó, vídeo de 9 milhões, 3, 4.2, 7.8, 4 milhões. Se for olhar, cara, realmente, tá? É bastante coisa, ó. Então, esse cara aqui, ele realmente tem um engajamento bom.
E você não, na minha visão, você precisa pensar em como é que você converte esse engajamento em dinheiro, sem depender apenas de AdSense e de imagem e contraste de publicidade. E é isso que a gente vai explorar. Agora, eu montei aqui, para a gente falar de gestão de negócios, eu montei aqui uma tabela, tá? Que ela tem dois eixos. Um eixo Y, que é esse aqui, onde a gente vai analisar a dependência da imagem do Luva para monetização. Quanto menor aqui na escala, maior a dependência dele, tá? Então aqui é a dependência alta e aqui é a dependência baixa. E aqui a gente tem um caixa a curto prazo, fazer dinheiro a curto prazo, tá? Aqui, quanto mais para a direita, mais alto o resultado, quanto mais para a esquerda, mais baixo o resultado. E o primeiro quadrante que eu quero explorar com você aqui é o seguinte, é o quadrante onde você tem um impacto alto no caixa e ainda uma dependência da imagem dele alta também, tá? Mas são duas coisas que eles podem fazer, e aqui eu vejo oportunidade, que é o que? Primeiro, contratos com revenue share, que é o que eles já querem fazer, de fato, tá? Concordo 100% com isso, como eu já tinha falado. Ele trabalhava mais com cachê fixo, tanto que saiu várias polêmicas com contratos fixados, tá? E, cara, não é inteligente, porque se você vai fazer propaganda, se você vai trabalhar com marca, com uma audiência que você tem, você precisa lá ter um cupomzinho de desconto com o seu nome e uma comissão por venda. É assim que o Cariani, por exemplo, fatura milhões, simplesmente fazendo o público dele vender. Quanto mais o público dele vende, mais ele monetiza. E é assim que o Luva deveria trabalhar. E pode-se ter contrato também, não precisa ser comissão direta, mas pode ser targets, né? Você bateu X de faturamento, você recebe tanto. Bateu Y de faturamento, recebe mais tanto. Enfim, isso aqui é escala. É a primeira coisa, tá? Isso aqui dá impacto direto no caixa agora, porque é uma coisa que ele pode fazer agora. Veja bem, ele está sempre recebendo publicidade. Sempre. Então, só no fato dele mudar essa alavanca, já sobe o caixa, mas isso vai exigir mais dele também, né? Talvez vai mudar até a forma como hoje os contratos são feitos, porque hoje talvez ele cobra por um post, por um conjunto de post, por um carrossel, por um reel, sei lá, né? Um vídeo no YouTube, beleza. Agora ele vai se comprometer fixamente com aquela marca, vai botar aquela marca no portfólio dele, que ele recomenda, e ele vai estar sempre fomentando aquilo, então gera mais trabalho para ele, mas consequentemente gera mais comissão. E para mim isso é uma ação, cara, simples, tá? 80-20, é o 20% hoje de esforço e talvez aumentaria 80% do resultado dele já no curto e médio prazo. O segundo ponto é o branded content, né? O que é? É você fazer temporada, né? Pacotes de episódios no YouTube com alguns fornecedores, com alguns patrocinadores que você tenha. E por que isso aqui é importante? Porque ele já faz conteúdo para o YouTube. Então você fechar pacotes e, de novo, aproveitar, fazer a mescla desses dois aqui, né? Dentro dos pacotes, com o seu cupom de desconto, e você tem o revenue share aqui também, cara, você monetiza aqui e monetiza aqui. E você consegue escalar. O ponto para mim é escala, tá? O ponto para mim é como é que ele consegue crescer o faturamento dele, ganhar mais dinheiro, diferente dos contratos que ele tinha antigamente, tá bom? Então, esses são os primeiros dois pontos que eu trago, concordo, e eles até foram citados de forma direta e indireta ali naquela entrevista que eles deram à revista Exame, tá? Bom, aqui, agora, eu vou para o segundo quadrante, que é o quadrante onde você continua tendo um impacto no caixa alto, só que você tem uma dependência de imagem dele para monetização baixa, que é este quadrante aqui. E aqui, cara, é onde a gente começa a falar de gestão de negócio de fato. Por quê? Eu acho que é uma pena com a audiência que ele tem, como a gente já viu, uma audiência engajada, bastante engajamento. É uma pena para esse cara não ter as suas próprias empresas para monetizar dentro da sua audiência. Então aqui eu vou trazer duas opções. Eu, se fosse CEO, uma das primeiras coisas que eu faria seria isso, tá? Uma marca própria, que é o caso, por exemplo, da Virgínia, que a Virgínia fez com a WePink, né? A Virgínia também. Ela tem muita audiência, só que ela foi lá e criou a própria indústria dela. Marca com produtos que tem fit com o público dele, público jovem, tá? Peguei aqui alguns exemplos de coisas que eu acho interessante que dariam fit no mercado dele, só para você ter uma noção. Então vamos lá. Primeiro, esse cara poderia ter uma marca de luvas aqui,
shorts, meias, enfim, de futebol, né, de pelado, que é um produto barato, tem uma recompra, pode ser uma linha simples, para não gerar muito desgaste operacional. Luva, meia antiderrapante, uma caneleira, um short, uma camisa dry fit, por exemplo. É uma boa. Esse cara já venderia, que a gente começa a colocar, de fato, produtos. A gente sai da monetização para audiência e vai para a monetização fora, de indústria, tá? Que é um outro game, é um outro jogo, mas que para mim é o aproveitar o 100% da audiência que ele tem. Outra coisa, acessórios de rua, tá? Cara, bola resistente, por exemplo, bomba para encher bola, rede, colete, cara, colete da marca dele, uma marca que ele tenha, né? Um produto 100% alinhado com ele, porque ele veio da rua jogando bola, né? Tem aqui, você tem a linha Campo de Areia, que é a chuteira Society baratinha, pra gurizada mesmo, sabe? Palmilha, meia, é um ticket médio ok, também teria um alto volume, tá? Por que eu acho que teria alto volume? Porque aqui a ideia seria fazer um produto mais barato mesmo, pro público, cara, mais infantil, tá bom? Aqui a gente tem também bebidas, é algo que pode-se dizer que tem a cara dele, mas talvez precisaria de uma análise de mercado um pouco mais apurada aqui, tá? Mas seria um energy drink, um isotônico, uma creatina do corre, que é a mesma coisa que o MrBeast fez. MrBeast, se eu não me engano, ó, marca de whey. Acho que ele tem uma marca de whey protein. Aqui, ó, não é whey, tá? É bebida proteica, ó. Ele tem essa marca, tá? Essa, inclusive, ela... Aqui, ó. Tá aí. O Uva poderia fazer especificamente. Daqui a pouco ele não precisa ter uma indústria específica com vários produtos, mas ele pode fazer produtos específicos, pegar fornecedores terceiros para montar, que é o que a Virgínia fez, né? Pega uma indústria que produz e ele trabalha com a venda, com a operação dele. Só que ele acaba botando o lucro dele em cima e, cara, isso é uma forma de monetizar, tá? E outra coisa que também que pega, mas, de novo, não tem fit com o nicho dele, mas tem fit com o público dele, público mais jovem e masculino. Cara, seria barbearia, né? Gel e cabelo. Então, produto aí pequeno, a margem boa, pode ter uma alta recompra. Enfim, poder trabalhar até mesmo com a rede que tem hoje de barbearias no Brasil. Enfim, cara, são várias ideias. Esse aqui é o mais distante de todos. Só que como isso aqui... O que é isso aqui, tá? O que a gente tá vendo com isso aqui? Isso aqui, gente, é gestão operacional. Quando você faz isso, você cria oportunidade de lucro, oportunidade de escala e oportunidade de recorrência. E na recorrência, e é uma coisa que a gente vai explorar ainda nessa tabela, você vai ver que aqui a recorrência, ela literalmente potencializa o teu modelo de negócio. Então o que eu estou dizendo aqui é que ele, com essa audiência que ele tem e um nível de engajamento, ele poderia faturar muito mais. Se ele tivesse um grupo, poderia ser o Grupo Luva, exemplo, tá? Aí você tem a unidade de mídias, que trabalha toda essa publicidade, e aí você tem também a unidade de... Aí você vai verticalizando cada unidade de negócio. Como a Virgínia fez com a UPINC. A UPINC é uma unidade de negócio. Dentro dela tem uma estrutura, tem o CEO, tem o COO, aí vai ter o CFO, aí vai ter os times comerciais e assim por diante. Então, você monetiza e você aproveita a sua audiência como um canal de distribuição e reduzindo o seu CAC, que é o custo por aquisição de clientes. Reduz quase a zero ele, tá? Isso é muito bom, poderia ser fantástico. Só que como isso aqui tem um ponto de atenção, tá? Aqui a gente está falando de indústria, tá bom? De business mesmo, não de audiência e de mídia, mas business. Então o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar nesse ponto um planejamento operacional para você não cair no que aconteceu com a Virgínia. Lembra que a Virgínia há pouco tempo a justiça determinou que ela não poderia mais vender por live porque ela vendeu tanto e a indústria que ela trabalhava não estava dando conta de entregar, estourou o número de reclamações lá no Reclame Aqui. Cara, ficou feio, deteriorou a imagem dela. Então aqui precisa-se de um CEO, de um COO para trocar só isso. E esse cara deveria sim trabalhar com fornecedor sério, ter uma qualidade mínima de produto, porque senão isso vira um risco de reputação. Então qualquer coisa que dê errado é um risco reputacional, tá? E obviamente uma logística decente. Então, cara, isso aqui é gestão operacional de fato, já não é mais mídia, já não é mais influência, mas estaria dentro do grupo Luva e aproveitaria a audiência do cara. Eu acho uma pena um cara desse tamanho não ter uma marca com seus produtos ou comunidades de negócio trabalhando e operando para ele. Realmente uma pena. Ainda nesse quadrante aqui, a gente tem o licenciamento, cara. Tá? O que seria licenciamento? É um white label, né? Que é o quê? Ele empresta a marca dele, não precisa ser o nome dele,
e ele recebe royalties para quem for produzir, quem for vender. Tá? Então coloca linha, coloca metas, e aí aqui ele teria um contrato blindado, né? Precisaria ter esse contrato blindado, trabalhar qualidade, prazo, auditoria de vendas, penalidade, porque de fato ele está colocando a marca dele. Só que aqui tem uma oportunidade de tirar a dependência dele, porque coloca a marca, não só o rosto. Esse ponto aqui, white label, talvez ele teria que ter de fato uma marca mais conhecida, então não seria uma ação específica para agora, mas poderia usar o rosto dele também sem problema nenhum, tá? Isso aqui, cara, eu colocaria ele em outro game, em outro patamar de mercado, de fato. Agora é o seguinte, tá com a tua operação travada, teu negócio travou, você não consegue destravar, precisa de alguém entrando na tua empresa, analisando todos os vetores, definindo um plano de ação para você implantar em 90 dias e aumentar teu lucro já em 2026, tem um link aqui embaixo da nossa consultoria da X-Business. É só clicar ali e fazer uma sessão com o meu time de 40 minutos. Seguindo aqui na nossa análise, tá? Aqui a gente tem um quadrante que ele tem um impacto baixo a curto prazo no caixa e também tem uma dependência alta. Isso aqui realmente me preocupa, tá? Isso aqui me preocupa bastante. Porque é o fato dos caras quererem sair do nicho de futebol e para o nicho de UFC, nicho de F1, de Olimpíadas. Os caras inclusive falam que eles querem trabalhar com ele o top 10 do mundo. E eu já trouxe esse ponto aqui. Isso é ótimo, só que talvez para depois, tá? Agora, como tem tudo isso aqui que a gente tá vendo, né? Como tem coisa que ele pode fazer agora e ele vem de várias polêmicas e a gente precisa trabalhar melhor a imagem desse cara, precisa posicionar ele de novo, precisa criar caixa, imprimir dinheiro com o que ele tem. Eu não olharia para isso aqui agora. Eu não olharia para isso neste momento. Eu ia evitar ao máximo, né, de não correr esse risco aqui, que é dispersar o posicionamento e perder aí a relevância dele no nicho de futebol, tá? Mas isso é uma coisa minha. Eu acho que isso aqui agora dá um impacto baixo no caixa pro médio prazo e ainda tem uma dependência alta da imagem dele, então eu não faria isso aqui agora. Talvez depois, quando ele tivesse já posicionado, tudo certo, eu faria. E aqui a gente tem este quadrante, que é um quadrante que eu particularmente acho fantástico, e aqui para mim seria a cereja do bolo, que é quando você tem um impacto aqui baixo no caixa, ou seja, não vai trazer tanto dinheiro agora, porém ele reduz a tua dependência e traz muito dinheiro lá no futuro, e também é uma forma de monetizar, tá? Que seria o quê? Que seria trazer para dentro da unidade de negócios, das BUs, das Business Units que tem, ativos que constroem patrimônio usando a recorrência. Como a gente viu aqui, gestão operacional, lucro, escala e recorrência, cara, a recorrência ela multiplica tudo que você tem, né? Então aqui a gente construiu e vai trabalhar a recorrência separado, mas aqui a gente usaria diretamente a influência. Eu tenho até pontos aqui que eu já trouxe, tá? O que seria essa recorrência? O que eu pensei? Cara, ele tem muito engajamento, concorda? Se ele tem muito engajamento, a audiência acompanha o cara, você viu quanto ele foi ovacionado lá fora, isso é mundial. E ele tem uma audiência nova, joviana, por que não criar uma comunidade, por exemplo, tá? Um exemplo hipotético que eu trouxe, chamada Liga da Pelada, ou Liga do Futebol, ou Liga do Luva. Cobrar R$ 9,90, R$ 19,90. Qual que seria a ideia? É um aplicativo com desafios semanais, rankings por cidade, conteúdo técnico e simples, lives, trazer prêmios, trazer gamificações. Cara, é um aplicativo para molecada, a gurizada que sonha em ser luva de pedreira, a gurizada que acompanha ele. Você acha que não poderia viralizar? Por que a longo prazo? Você não faz aplicativo desse do dia para noite. Por mais que você tenha hoje vibe coding e AI para fazer isso, você não faz do dia para noite. Você precisa validar e tudo mais, testar. Mas isso aqui traria, pega a audiência do cara lá de 40 e poucos milhões. Cara, imagina se 10, 15% chegam dentro dessa audiência, chegam dentro disso aqui com uma recorrência, todo mês entrando, recorrendo. Isso viraliza, promover marca, você poderia colocar anúncio ali dentro, trazer empresa, monetizar com ads ali dentro do seu aplicativo, várias formas de você fazer isso, tá? Outra coisa, ele poderia ter clube de benefícios, tá? Ele criaria o próprio clube de benefícios, ele venderia assinatura pro público dele, e colocaria marcas parceiras aqui dentro, e ele acaba monetizando como se fosse um afiliado. Seria o inverso, hoje ele quer colocar, o time dele quer colocar um time comercial para prospectar marcas, contratos e tudo mais. Aqui poderia ser algo meio plug and play, o cara entra, passa por um compliance interno,
validou, assinou, dentro do próprio aplicativo, já está valendo, e ele já tem um pack de marcas para oferecer, e a audiência dele só tem a ganhar. Então seria luva de pedreiro, cara, é bom acompanhar o cara, de novo, por tudo que o cara representa, tudo que o cara é, tudo que o cara entrega, pelos produtos que o cara tem, mas também se eu me afiliar aqui dentro, cara, com uma assinatura barata, R$5, R$2 e pouco, ou sei lá, 19, você pode fazer uma análise de mercado para isso, você ganha um monte de benefícios ali dentro. Seria interessante, mais uma forma de potencializar a tua audiência. Outra coisa, cursos curtos, baratinho, para o público novo, tá? Com o quê? Cara, drible, finalização, preparo físico, como virar criador no esporte. E aqui tá o ponto, não depende de luva de pedreiro, porque não depende dele. Você pode trazer collab com jogadores, pode ter uma curadoria, então pode trazer convidados para fazer isso. Uma plataforma simples, um cursinho simples, molecada ia adorar. E aqui tá o pulo do gato para mim, é a última coisa, que é o Media for Equity. Cara, ele fazer seu contrato de fixo mais comissão, que é o que a gente viu, que é o Revenge Share, ele entra como sócio da empresa, então ele troca um percentual, que seria o valuation da empresa. Por exemplo, a empresa vale 1 milhão, ele quer 20%. Então, o grupo dele, ao invés de pagar R$200 mil por uma participação de 20%, ele pega e faz um pacote de mídia e imputa dentro dessa empresa. Ele troca mídia por equity, tá? Isso aqui é ideal, porque também traz escala e traz sociedade, aumenta o portfólio de empresas do grupo dele. Então, tem várias formas de ele monetizar. O fato é que eu acho que ele está perdendo dinheiro. Eu te expliquei porque ele está perdendo. Eu trouxe uma análise de negócio aqui te explicando isso. Agora, se você me quer como conselheiro da tua empresa, te acompanhando nas reuniões, direcionando teu time, montando estratégia, analisando o mercado, tem o link aqui embaixo. E se você quer aprender comigo, vem para Gestão Sem Frescura, que a gente te ensina a estruturar time, a delegar, fazer planejamento estratégico e a gerir o teu negócio de fato. Também tá aqui embaixo o link. Agora, cara, se isso aqui fez sentido, não deixe de compartilhar, tá? Ajuda o canal, não deixe de se inscrever e comenta, coloca a tua opinião aqui, vamos debater a respeito desse tema. Até o próximo vídeo.